com base no artigo 178 do Código Civil. Artigo 178 do Código Civil, o prazo será de 4 anos. Além desse prazo de 2 anos e do prazo de 4 anos, vocês podem perguntar, né? Puxa vida, se todos os casos que foram mencionados o prazo é de 4 anos, em que casos o prazo é de 2 anos? Todos os outros espalhados pelo Código. Por exemplo, venda de ascendente a descendente, dação e pagamento entre herdeiros necessários. São situações de anulabilidade em que o Código não traz qualquer prazo. Se ele não trouxe qualquer prazo, o prazo será de 2 anos, que é o prazo geral do artigo 179. E nesses outros casos, o prazo de 4 anos do artigo 178. Ainda há um prazo bastante específico que nós temos, que é o vício de consentimento na partilha de bens. Quando houver vício de consentimento na partilha de bens, o prazo será de 1 ano. 1 ano de prazo, conforme artigo 2027, parágrafo único do Código Civil. Vício de consentimento na partilha de bens, o prazo será de 1 ano, conforme artigo 2027, parágrafo único do Código Civil. Tá legal, gente? Então, prazo de 1 ano nesse último caso. A anulabilidade gera aquele efeito a partir da sentença. Então, o efeito material da sentença que declara a nulidade relativa é ex nunc, dali para frente. Tá claro, gente? E, por fim, o último defeito do negócio jurídico, que é a ineficácia. O que é a ineficácia? Ou como se dá a ineficácia? São 2 formas de ineficácia, né? A primeira forma nós vamos tratar ainda quando a gente for tratar de direito contratual, que é a agressão à ordem pública não qualificada como nulidade. Eu disse a vocês logo no começo da aula que nulidade era uma agressão à ordem pública qualificada pela lei como nulidade. Não é isso? Então, a nulidade é uma agressão à ordem pública, mas a lei tem de dizer que é nulidade. Poxa, professor, mas e se houver uma agressão à ordem pública que a lei não diz que é situação de nulidade? Qual é que é o defeito do negócio jurídico que se aplica? Se a lei não disse que a situação é de nulidade, o defeito que se aplica é a ineficácia. Tá claro, gente? Então, se a lei não disse, o defeito que se aplica é a ineficácia. Só nesse caso? Não. Mais um. Mais um caso em que pode ocorrer a ineficácia, né? Por infringência dos elementos acidentais. Termo, condição e modo ou encargo. O termo pode ser inicial ou final. Né? O termo pode ser inicial ou final. Vamos entender termo inicial e final? Eu falo assim, olha, o contrato terá vigência entre as partes a partir de janeiro de 2012. Até janeiro de 2012, aquele contrato que foi confeccionado existe? Existe. Até janeiro de 2012, ele é válido? Ele é válido. Mas se eu falei que é só em 2012, em janeiro, que ele vai produzir seus efeitos, só a partir de janeiro de 2012 ele tem eficácia. Então percebam, isso é um termo inicial. O termo é o evento futuro e certo. Né? A data é 10 de janeiro de 2012, por exemplo. Aquele é o termo futuro e certo, é o evento futuro e certo. 10 de janeiro de 2012, a partir dali passa a ter eficácia. O termo pode não ser inicial, o termo pode ser final. Ou seja, assina o contrato hoje, ele passa a viger entre as partes hoje, mas eu digo que ele vai viger entre as partes até 10 de janeiro de 2012. Nesse caso, nós temos um termo final. Implementado o termo, acabou a relação contratual. Tá claro, gente? Além desta situação do termo, nós temos a situação de condição, que pode ser suspensiva do negócio ou resolutiva do negócio. Ela é suspensiva do negócio quando? Quando ela suspende a eficácia do negócio até o implemento da condição. Eu vou transmitir um automóvel para o filho dela se ela for para o Japão e voltar. Se ela vai e volta, né, fazer determinada coisa, eu transmito o automóvel. A condição aí é suspensiva. Ela está suspendendo a eficácia do negócio pelo implemento da condição. Ou a condição pode ser resolutiva. Né? Se ela for para o Japão e voltar, o automóvel que eu doei para o filho dela volta para mim. Resolve-se aquele direito de propriedade. Né? Então, essas situações de termo e condição podem determinar
a eficácia do negócio jurídico. Tá claro, gente? A eficácia pode ser determinada por essas situações de termo e condição. Com isso, portanto, nós tratamos aí dos defeitos do negócio jurídico, da inexistência, da nulidade, da anulabilidade e da ineficácia. Ou, pelo menos, com certeza não abordamos o tema de maneira completa, mas pelo menos tratamos de uma maneira superficial os principais institutos destes defeitos e que envolvem estes defeitos do negócio jurídico. Tá legal, gente? Pois bem, com isso, gente, então, fica encerrada a nossa segunda aula desse nosso curso de Direito Civil Constitucional. Mas, antes de encerrar a aula, eu quero lembrar aos senhores que nós tratamos aqui nessa aula, né, dos elementos essenciais e acidentais do negócio jurídico, elementos essenciais de existência e de validade, elementos acidentais, termo, condição e modo do encargo, os elementos essenciais de existência, vontade humana, idoneidade objetiva e finalidade negocial, os elementos essenciais de validade, tratamos lá do artigo 104 do Código Civil, e tratamos da inexistência, da nulidade, da anulabilidade e da ineficácia do negócio jurídico. Tá legal? Pois bem, lembrar aos senhores aí o e-mail do nosso programa aqui, saberdireito@stf.jus.br. Na nossa próxima aula nós daremos continuidade aí ao nosso curso de Direito Civil Constitucional. Esperamos contar com todos vocês, com a audiência de todos vocês para essa nossa próxima aula. Tá legal? Um grande abraço para todos vocês e até logo.